Estamos passando por uma fase de inflação mais baixa. Saiba como isso se reflete nos fundos de CRI da Kinea. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar sobre os fundos de CRI da Kinea ao longo do mês de junho. Antes disso, a gente faz um pedido sempre aqui. Peço que vocês se inscrevam nas redes sociais e também acompanhem a gente aqui no YouTube. A gente tem basicamente 2 canais com bastante conteúdo. Bom, vamos começar agora a falar efetivamente sobre os produtos de CRI da Kinea. Estou junto com o Pedro Bruder aqui para contar um pouco sobre o que aconteceu ao longo do mês de junho. A gente sempre quebra por produtos aqui. Vamos começar pelo KNCR. A gente teve uma distribuição de R$ 1,15. O que a gente pode contar sobre ele? Tudo bem, Luiz? É isso aí, o KNCR teve uma ligeira diminuição em relação ao patamar do mês anterior. O principal motivo é o menor número de dias úteis em relação ao mês anterior, né? A gente teve 21 dias úteis agora. É importante que os investidores saibam que existe essa flutuação de dias úteis nos portfólios em CDI. Isso acaba refletindo um pouco no resultado do fundo. Legal. Vamos para o segundo produto aqui, um produto diferente, o Canip, 100% indexado à inflação. Ele teve uma distribuição de 80 centavos, começa a refletir esse patamar de inflação mais baixa. Explica melhor para a gente. É isso, exatamente, Luiz. O Canip, a gente sempre tem tentado explicar um pouco nos relatórios, né? Ele tem uma defasagem que ele pega os 2 meses anteriores, né? Então, no caso do Canip, para o resultado do mês de junho, ele foi impactado pelas inflações IPCA de abril e de maio. E no mês de maio, a gente teve uma inflação mais baixa, né? Foi 0,23%. Então, isso que levou para baixo um pouco o resultado do fundo. O mais importante, na nossa visão aqui na equipe de gestão, é que o portfólio está super bem alocado, né, num cupom real bastante atrativo e é um produto que é para proteção contra a inflação, né? Então, em momentos de inflação mais baixa, como esse momento que a gente vai passar agora nos próximos meses, os dividendos tendem a ser mais baixos. Quando a inflação está mais alta, os dividendos também são mais altos. Acho que um ponto importante da gente aproveitar e trazer talvez uma parte educacional aqui, o fato da gente lidar com um patamar de inflação mais baixa, isso não necessariamente é algo ruim. Inclusive, inflação mais baixa significa que potencialmente o Banco Central consegue reduzir juros mais cedo e uma potencial redução de juros, impactando as curvas um pouco mais longas, poderiam trazer valorização para os nossos ativos. Então, por mais que a gente tenha de curto prazo um rendimento mais baixo, poderia significar em algum momento valorização do fundo. Mudando um pouco de produto aqui, vamos falar sobre o Kinea High Yield. Ele tem um perfil um pouco diferente do Canip e entregou um rendimento de 1,05. O que explica isso? Então, o High Yield ele também foi impactado por esse cenário de inflação mais baixa em maio. Aqui é importante lembrar, né, o portfólio é 80% em IPCA, né? O mais importante, assim, na mensagem que a gente acha mais relevante é que a gente tem conseguido fazer alocações num cupom real bastante elevado, né? A gente tem feito as últimas alocações IPCA mais 10,5, algumas até acima disso. Acho que é importante os investidores checarem nossos relatórios de gestão. Então, o fundo está alocado num patamar super interessante. Essa inflação mais baixa, obviamente, impacta nos resultados, mas o fundo está numa alocação super interessante para uma carrego de médio e longo prazo. Até se a gente levar em consideração o nome que o produto tem, High Yield vende mais retorno, dado um risco superior que a gente corre aqui também. Então, ele deveria entregar um rendimento mais elevado comparado aos demais. Vamos para o quarto produto aqui, vamos falar um pouco sobre o Kinea Securities, um fundo híbrido em termos de indexação, entregou um rendimento de 80 centavos. Quais são as notícias? Então, no caso do Securities, o portfólio está super bem alocado, né? E o fato que explica essa redução é a combinação dos fatores, né? No portfólio em CDI, que é mais ou menos 40% do total, teve essa redução de dias úteis, né? E na parcela IPCA, que é 60% mais ou menos do portfólio, o fator preponderante foi essa inflação mais baixa em maio. Bacana, Pedro. Vamos para o último fundo que a gente vai descrever aqui. É o Kinea Acreditas, o mais novo fundo da Kinea. Já está há quase 2 anos, né? Está prestes a completar 2 anos aqui. Conta pra gente o que está acontecendo com ele e o que explica esse patamar de R$ 1,10 de rendimento. Certo. Então, o Kinea Acreditas, né, o nosso CACRE, ele tem uma mecânica de defasagem um pouco diferente dos demais, né? Aqui a gente pega uma defasagem de 3 meses. Então, a inflação que foi preponderante no resultado do fundo foi a inflação de abril, que foi uma inflação ainda mais alta, 0,61% no mês. Tá? Então, o CACRE ele ainda não capturou essa inflação mais baixa de maio, né? Naturalmente, o nível de inflação mais baixa se reflete no resultado do fundo, mas é o que a gente tem falado, né? Um portfólio que é uma proteção contra a inflação. O importante é lembrar que os fundamentos do fundo permanecem super sólidos, fundo bastante diversificado, a gente fez vídeos explicando, né, como ele funciona, como que é a dinâmica desses CRIs pulverizados. A carteira tem performado bastante bem e a gente está bastante contente aí com o Kinea Acreditas. Bacana, Pedro. Obrigado pelas explicações.
Bom, pessoal, como vocês sabem, são 5 produtos que a gente fala ao longo desse vídeo, então tem muita informação que a gente não consegue trazer aqui por conta do tempo, então não deixem de conferir as cartas do gestor que estão no nosso site. Além disso, vou pedir mais uma vez, a gente tem diversos conteúdos em diversas redes sociais, não deixem de seguir a gente. Muito obrigado e até a próxima!